que saudade já tava de vocês. Eu sou a Amanda Dejedian. Eu sou a Priscila Costa. E esse é o Sintonia Podcast. E hoje, amiga, é um tema muito bom. Muito. Saúde mental e bem-estar. Né? Principalmente pós-pandemia, com certeza você ou está sofrendo disso, ou conhece alguém, ou já ouviu falar sobre depressão, burnout, ansiedade, enfim. E nada melhor que trazer alguém que entende deste assunto. A gente está hoje com a doutora Juliana Fonseca. Bem-vinda! Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz de estar sendo convidada para podcast, porque antes a gente não falava sobre saúde mental, né? Sim. Então, acho que a pandemia, dentro dos ganhos que a gente teve com a pandemia, a gente pode falar que esse palco para a saúde mental foi um deles, né? Mostrou o quanto é importante, né? Sim. Porque se a gente não estiver bem nesse quesito, a gente não consegue seguir Não, nada. se a cabeça não funciona, o corpo não O corpo acompanha. padece, não é? Eu tenho um ditado, o corpo padece. Exatamente. Bem minha avó falando aqui. Quando você fala da pandemia, até então a pandemia, e ainda é um tabu muito grande falar desses assuntos, né? Porque muita gente ainda acha que depressão, ansiedade, o próprio burnout é frescura. Infelizmente, a gente ouve muito isso, principalmente nas redes sociais, onde, graças a Deus, a gente está conseguindo falar abertamente e ajudar essas pessoas que... Eu falo que eu tenho certeza que o meu pai teve burnout, mas isso, quando eu era pequena, não acho que... Gente, era só assim, tá trabalhando muito, tem que trabalhar. Não tinha esse... Eu acho que nossos pais vieram de crises de ansiedade, de depressão, mas sem diagnóstico. Então, acho que a gente está numa era que é tão importante falar e que não é frescura, é uma doença. E eu tô aqui de prova, porque quando eu era bem mais nova, eu também achava. Porque eu não tive ninguém que eu conhecia de perto que tinha vivido. Então, eu ouvia assim, muito falar, é doença de rico. É que não tem mais o que fazer. Porque se tivesse uma roupa para lavar, não tava... E aí você aprende, graças a Deus, a gente tem a oportunidade de aprender e ver que não tem nada a ver com a roupa para lavar. É muito mais que isso, né? Sim, é uma doença como, assim, a gente fala sobre a depressão, uma doença como qualquer outra, né? E precisa ser respeitada como uma entidade, assim, nosológica de doença, como qualquer outra, né? Eu percebo que muito essas palavras que a gente vai falando, né? Já de fulano sempre dá piti, né? E às vezes o piti da pessoa, na verdade, é um ataque de pânico, né? Olha só. Que é extremamente, assim, enlouquecedor mesmo. A pessoa tem uma sensação que ela vai morrer com aquele ataque de pânico, né? Que é uma crise de ansiedade súbita ali, que dá... todos os sinais vitais da pessoa alteram, né? A pessoa tem uma sensação que o coração está acelerando, tem uma sensação de falta de ar, e aí o colega do trabalho fala, fulano foi embora mais cedo, tá dando piti. Né? Então, esses nomes, né, até umas falas mais preconceituosas Sim. em relação à saúde mental, a gente precisa trabalhar para tirar isso do nosso vocabulário. E eu acho que até a pessoa que às vezes nem sabe que tem, quando ela tem essa crise, ela mesma, por não saber, ela acha que é uma frescura dela, né? Ai, o que está acontecendo comigo? Porque tem vergonha de falar, né? Porque sabe que o outro vai criticar. Vai julgar, né? Ainda mais no ambiente de trabalho. Eu acabei, antes de começar a gravação, eu falei, cara, isso é muito importante, porque eu não sei se eu já tive. Eu não sei se foi que seja um choro... Porque a crise de ansiedade, ela... Quais seriam os sintomas? Pode vir um choro também, muito... Aquele choro, ou o choro não tem nada a ver? Pode vir choro. A pessoa, primeiro, ela começa a ter sintomas físicos, né, de ansiedade. Então, ela começa a perceber que o coração está acelerando, a respiração parece que o ar não vem. Às vezes, ela tem uma sensação nas mãos e nos pés, que a gente chama de parestesia, como se fosse um formigamento. Sim. E o pensamento fica muito acelerado e muito desorganizado. O principal, que é o que as pessoas mais conseguem, né, verbalizar, é a angústia, né, aquela sensação de aperto no peito. Alguma coisa vai acontecer. Como se fosse uma tristeza? É como se fosse uma tristeza. Porque a angústia é como se tivesse uma névoa, assim, dentro da gente, né? Que a gente não consegue verbalizar como tristeza. Geralmente, quando a gente fala de que a gente está triste, Amanda, tem um motivo, né? Geralmente, então... a gente fala, eu tô triste porque briguei com o meu companheiro, ou porque aconteceu isso no meu trabalho. Agora, a angústia, muitas vezes, ela vem sem motivação nenhuma. Você, nossa, tô com uma coisa ruim, assim, uma sensação ruim, que alguma coisa vai acontecer. Isso eu já tive.
né? Mas isso é emoção, né? Isso eu já tive, assim, do nada. Do Neida, ai meu Deus, que sensação estranha. Mas eu acho que a crise, graças a Deus, não. Mas assim, crise de ansiedade, provavelmente todo mundo já teve na vida. Em algum momento, né? Sim. A crise, ela sempre pro lado negativo, ela sempre vai te trazer algo negativo, ou pode ser uma crise de ansiedade, por exemplo, de uma euforia, muito feliz. Aí não tem como ser. Olha, tem até uma ginasta brasileira que ela estava na competição essa semana e ela falou que teve uma crise de ansiedade após o prêmio. Ela ganhou a medalha. Sim. Mas ela ficou tão, acho que foi tanta descarga ali de adrenalina mesmo, e você treina, no final você ganha, que ela acho falou que quando passou. Exato. Então, assim, o motivo dela foi o motivo. Ela ganhou uma medalha. Que não é um motivo ruim, né? É um motivo bom, mas ela teve uma sensação ruim depois. Então, nem sempre é consequência de algo ruim que está acontecendo na vida da pessoa, né? Muito, muito interessante. E tem algo que possa ajudar a pessoa a prevenir? Ou identificar, talvez, né? Sim. Ô, Pri, olha, geralmente, antes da primeira crise de ansiedade, ninguém acha que vai ter crise de ansiedade, né? Uma coisa que a gente fica... Acho que nunca vai acontecer com a gente, né? Ninguém fica prevenindo, mas uma coisa que é simples e de graça, mas que a gente não aprende a fazer, é respiração. A respiração diafragmática, o pessoal acha que é do pessoal mais holístico. Só os zen, né? Só os zen, né? Só os good vibes. Só os good vibes. Não, mas é uma coisa que assim, a gente faz como tratamento da crise de ansiedade. O que você vai fazer? Você vai procurar um lugar tranquilo para você vai sentar numa posição confortável e vai fazer a respiração diafragmática, né? A respiração que o bebê faz, né? Que é com a barriga. A gente desaprende a respirar e começa... Encher o balãozinho, soltar Exato. Esvaziar o balãozinho. E aí, justamente, porque a gente fica respirando só com o tórax, né? E a gente deveria respirar com o diafragma, né? Isso, quem fala isso é psicólogo e professor de canto, que ensina a gente a respirar direito, né? Mas é uma das formas da gente lidar com a crise. Mas, assim, como que a gente pode prevenir isso? É muito relacionado ao estilo de vida, né? O nosso estilo de vida, então eu falo o nosso estilo de vida, assim, da nossa geração e do mundo que a gente vive hoje. É um mundo que parece que a gente está atrasado o tempo todo. E mesmo que esteja tudo certo, parece que sempre tem alguma coisa para fazer. É uma ansiedade, uma angústia, assim, que muitas vezes a gente não sabe lidar com o tédio mais. Se a gente estiver quieto, a gente se sente culpado no meio do dia estar fazendo alguma coisa. Eu tenho muito isso, principalmente de final de semana. Quando, às vezes, eu sento e falo, vou ver uma série, eu começo, na minha cabeça, parece assim, não tá fazendo nada, hein? Que vagabunda aí no sofá, vai trabalhar. É um negócio que eu fico, mas, meu Deus, calma, eu preciso desse tempo. E é uma luta contra isso, porque às vezes eu falo assim, meu Deus, é final de semana, eu tenho que, para na semana eu estar bem. E é uma luta. Eu vivo nessa luta, às vezes, de chegar no final pegar o notebook e trabalhar. E às vezes não tem nada ali, e não vai ser produtivo mesmo, porque não tem nada. Mas a culpa de achar que eu tenho que eu só vou estar sendo produtiva se eu estiver trabalhando. E muito pelo contrário, a gente precisa do descanso mental, né? E aí você vê que você atrela o seu valor, o valor da pessoa, da mulher, como se ela tivesse que estar produzindo o tempo todo. Provando sempre, né, que tá ali. E quem que te cobra, afinal de contas? Eu te falo, ninguém. É você. Sou eu mesmo. Eu acho que é muito... A minha terapeuta falou isso, né, dessa autocobrança. Putz, já esqueci até o termo que ela fala que eu faço. Tem um termo. Não é autossabotagem. Enfim, vou lembrar. Quando eu lembrar desse termo, eu falo. Que ela fala que eu faço muito isso comigo mesma. Fala, calma. Mas alguém te chamou hoje e falou, você precisa? Eu falei, não. Então, por que você está fazendo isso com você? Né? Então, parece que é eu mesma querendo provar para mim que eu... E eu acho que muito está relacionado à velocidade, né? Na semana passada, eu tive que fazer um procedimento cirúrgico por conta de pedra nos rins, né? E aí eu tive que ficar de repouso. Aí eu tive que, né? Tive que. O meu médico, só assim, né? Pra gente ficar quieta. O meu médico falou para eu tomar a cúrcuma lá e falou, repouso. E aí eu fiquei sábado e domingo em casa. Meu Deus, nenhum filme estava legal, e nenhuma série me prendia. E olha que eu estava vendo série que já tinha sido recomendada, né? Porque eu ficar 48 horas em casa sem fazer nada
era quase como se fosse um castigo. E assim, gente, isso me incomodou, inclusive eu levei pra terapia justamente porque assim, por que eu não tô conseguindo fazer esse... Curtir. Ter momentos esse- de prazer fora do trabalho, né? Exato. Por que a gente tem que fazer o tempo todo, né? Aí uma das coisas que eu percebi, que eu vou fazer esse exercício a partir de agora, é que o consumo de rede social é um consumo muito rápido. No sentido, assim, os vídeos do TikTok, por exemplo, se você não gosta, você fica menos de 2 segundos no mesmo vídeo, né? Então, é tudo muito rápido. E acaba que essa questão de cortes de podcast, né? Os shorts do YouTube, os reels do Instagram, tudo tá muito rápido. E a gente não tá conseguindo aproveitar, por exemplo, um filme de 2 horas. Exatamente, já começa Não a tem se paciência. revirar. Eu percebo muito também, e eu vejo isso pela minha filhada, que tem 7 anos. Às vezes eu falo, ela pode, tudo assim, posso ver desenho no teu celular? Eu falo, não, vê na TV. Só que na TV ela não tem o controle direito de ir mexendo. E eu percebo que não tem a paciência de ver um anúncio que seria o nosso, a gente assistia na televisão, que seria o comercial. E eu lembro que a gente vem numa fase que a gente não tinha internet, não tinha. E a gente ainda consegue lidar um pouco, porque eles não têm paciência alguma. Eu lembro que para assistir o desenho que eu queria, era tal horas, passava no dia, acabou, esquece. Não tinha internet para eu ir lá ver de novo, não tinha Netflix, não tinha E às nada. vezes você tinha que ver o anterior, que era o que você não curtia, Para poder... pra esperar o Eu que você acordava gostava. para ver no TV Globo. Eu não lembro o que passava na época. Então eu ficava ali, era só aquele horário. Quando voltava da escola, estava passando os Chaves, era aquilo. Eu não tinha opção de ver a hora que eu queria. E eu acho que isso, hoje, quando teve, sei lá, acho que foi na época da pandemia que as redes sociais caíram, o WhatsApp caiu. Eu vi umas meninas conversando desesperadas, que, ai, vou morrer, vou... E eu assim, ó, ai, graças a Deus, ninguém vai me chamar. Amém, né? Aí ficamos 3 dias nisso, pelo amor de Deus. A gente veio dessa mudança. Hoje, as crianças dessa geração, é um pouco preocupante, porque elas não têm paciência alguma, elas são muito mais ansiosas. Não que a gente não é, porque a rede social, obviamente, ela interfere muito na nossa vida, ainda mais eu que trabalho com isso, mas a gente vê crianças muito mais ansiosas, muito mais depressivas, muito mais cedo. É muito mais cedo ou a gente, quando não tinha esse diagnóstico? Não, é assim, os dois. Mas está aumentando o número dos casos na infância, justamente por eles serem nativos digitais. Né? Então, assim, se a gente pega na nossa época, o que a gente fazia? A gente ia na locadora, às vezes a gente ficava mais tempo na locadora do que assistindo o filme para escolher. Ai, eu amava. E era caro. Eu tinha carteirinha. Eu tinha carteirinha, Aham. exato. Aí você escolhia, lá em casa, né? Somos em 2. Então, eu escolhi uma fita, o meu irmão uma fita. E na época que era o DVD, era 4 DVDs por R$10 no final de semana, o que era Aham. caro, R$10. Muito. Era muito dinheiro. E você era obrigada a ver, às vezes você via até mais de uma vez, porque você tinha que esgotar aquele DVD, né? Tinha uma fita do He-Man em casa, que acho que meu pai comprou a fita. Eu não aguentava mais ver He-Man, mas era assim nossa, é uma fita. Diversão. Porque a gente podia ver a hora que queria. Né? Porque a gente não tinha em casa, né? Essas mídias. Então, assim, era aquela coisa assim de eu vou pegar esses 4 DVDs e eu vou ver durante o final de semana inteiro. E era um desfrute disso. Era um acontecimento, né? Era, exato. Eu chamava os amigos, né? Aquela coisa. Vamos fazer noite de cinema? Hoje não. Tem Pô. 4 DVDs que eu peguei ali do... Não, era o E depois tinha que acontecimento. rebobinar a fita pra devolver na locadora. Exato, porque você não viu? pagava multa, se Tá? não rebobinava. O pessoal não sabe disso. povo, Não vão saber o que é isso. Vocês, Geração Z. Tal. Nós somos nós somos a Z, não sei nem que geração acho- que eu sou, gente. Eu acho que o pessoal Enfim, de agora, os nativos digitais, são geração Z. você que não sabe o que é uma fita, mas nem uma fita cassete, não sabe o que é rebobinar para não tomar multa, você não pode falar nada pra gente. E quando o tá? DVD tava arranhado, então... O que a gente quê? não via. Riscou o disco! Riscou o disco! Não dava pra ver. Então, assim, eu acho que a gente desfrutava muito mais, porque a gente tinha muito menos acesso à informação. Então, é uma geração que eles têm muito mais acesso, mas eles estão muito mais preguiçosos no sentido porque tá tudo muito pronto para Sim. eles. Né? Não tem nada assim, eles não precisam nem fazer trabalho de escola mais. Você sabe o que é Barça? Não sabe o que é Barça, de ficar vendo Peraí, índice. Sabrina, que é nossa produção, você fez um não? Não sei. Não, Sabrina tem 22 Enciclopédia? anos, amiga. Eu também não, é que eu também não, eu ouvi dizer.
que existe um negócio chamado Barça. Não Ouvi sei o dizer. que é isso, amiga. Não, eu ouvi na internet isso. Ô, Ju, Que você ia lá na biblioteca da escola. Não tinha copia e cola, que vocês vão no Google, jogam e fazem o trabalho pra vocês. Vocês tinham E era a mão, né? Era bom. E aí, pelo menos, a gente aprendia, né? Porque hoje, copia e cola... E uma coisa que está sendo um problema, assim, que eu atendo muito adolescente, então eu falo muito com as psicopedagogas e as coordenadoras das escolas, né? É a questão da proibição do celular, porque tem pai que não apoia essa decisão. E aí, quando chega adolescente, eu sempre peço para ver o celular, de ver a quantidade de horas que eles estão ficando por período ali, ou por dia no celular. É assustador, assim. Eu até acho que o menor do que eu vi, assim, foi 6 horas por dia. O adolescente que menos usou Que celular, menos usou. que chegou no consultório, 6 horas por dia, estando em aula. Né? Sem ser períodos... Então, assim, na conta não bate. Não bate. Mas, assim, já cheguei a pegar uma menina com 16 horas por dia de celular. Então, assim, não é possível ela ter um estilo de vida saudável. Porque ela Que não dá tempo brinca... pra ter outros... Sim, não brinca fora do digital, ela não conversa fora do digital, não tem isso, esse contato de olho no olho, essa questão do toque também. Sim. Não tem nada. E acho que acaba... E quando tem... Fica aquela pessoa que tá parecendo sempre tá entediada, ela não consegue conversar, ela não consegue ficar. Aí ela começa toda hora e quer um celular, isso. Isso, para a vida adulta dela, o que vai, vamos assim dizer, o que vai piorar? O que vai mudar, né? O que na hora de trabalho, disso, o que isso vai influenciar? Eu acho que, assim, é uma geração muito mais frágil. Então, a gente está falando dos adolescentes de hoje, né? São pessoas muito mais frágeis. Então, assim, é uma geração que aguenta muito menos, assim, no sentido de resiliência mesmo, né? Inclusive, eu sei que eu vou ser criticada por estar falando dessa maneira, mas, assim, não vai ser uma geração que vai ficar aguentando o chefe mandando, não vai ser uma geração que, assim, um colega competir com ele vai sair da empresa. Então, assim, hoje, uma das preocupações, assim, dos empresários é que os filhos não querem ser o CEO da própria empresa. Isso em estudo mesmo, Em né? estudo, Mostra sim. que a molecada de hoje não tem pretensão de chegar, vamos assim dizer, no topo da empresa. Sim. Elas não têm pretensão de crescer dentro de uma empresa. Elas ficam lá, deu mais 5 minutos, elas vão embora. Eles estão tchau. valorizando outras saúde mental. Exato. Mas será que é a saúde mental que estão valorizando? Porque, paralelo, estão sempre ali na rede social e isso que não está ajudando na saúde mental também. Uma coisa assim que a gente tem que pensar também, Amanda, que essas redes têm um algoritmo por trás que joga justamente aquilo que a gente gosta de ver, né? Então, ontem eu estava assistindo muito conteúdo sobre a questão de Israel para entender a parte geopolítica, histórica Hoje mesmo. já tinha tudo no Nossa, hoje, assim, eu até parei porque o meu TikTok virou apenas isso. Não tinha mais nenhum outro conteúdo a não ser a questão da guerra lá, dos ataques. O que, se você fica submetido àquilo por muito tempo, você acaba ficando mal. Mas, assim, não é um mal de ver o jornal, de, puxa vida, por que isso está acontecendo, né? Por que as pessoas não conversam e entram em acordo, em vez de ficar matando pessoas inocentes? Não é essa a sensação. É uma sensação que parece que você está ali. Porque os vídeos são de pessoas que estão lá e estão filmando em tempo real. Então, assim, o que está acontecendo lá agora é muito diferente dos outros ataques. Porque, assim, as pessoas estão filmando, 10 minutos depois já tem um vídeo de outra pessoa filmando com aquela pessoa que filmou morta. Não, e é horroroso. Então, assim, o algoritmo, ele foi feito para nos agradar, justamente para a gente ficar mais tempo. Isso quer dizer que a gente fica mal acostumado. Eu não preciso nem escolher o filme mais que eu quero ver. Já tá lá, sugestões. Já tá, sugestão. Que Amanda agora, playlist. Sim, já tá Spotify o For You, mesmo. né? Já faz uma mistureba ali daquilo que você gosta. E aí, a gente passa o dia inteiro numa rede social, chega à noite. Às vezes, até antes de dormir, tá lá, consumindo aquilo. O que o sono, né? Que às vezes acaba se privando. Eu já vi quantas vezes passou noites. Passei acordada, fiquei... Era para ver um negocinho, já vi várias gente fazendo meme como se fosse isso, super engraçado. E que passou a noite em claro vendo coisa. O que isso, obviamente, atrapalha, mas a saúde mental, quando a gente também não tem esse sono, pelo menos o mínimo que a gente precisaria. Uhum. Você tem filho? Não, ainda não. Né? Por isso que eu ainda durmo. Ainda durmo.
É porque se você tivesse filho, a conversa já seria diferente, né? Quando a gente é criança, assim, quando a gente tem bebê, né? Eu também não tenho filhos ainda. A gente prepara a criança para dormir. A gente dá um banho, a gente troca a Aquela fralda, rotininha. a gente deixa aquela roupinha de algodão, pijaminha, a gente já deixa a luz do quarto escuro, a gente faz todo um preparo para a Cria um criança. ambiente, né? Cria um ambiente favorável. E a gente perdeu completamente esse ambiente. Olha a cor dessa luz aqui do estúdio. É exatamente aquilo que a gente não poderia ter contato à noite. Né? Então, assim, a gente deveria se colocar para dormir da mesma forma que as nossas mães fizeram com a gente. Né? De colocar uma luz mais quente no quarto. Ou aquela luz que tem aquele timerzinho, né? Quando você fala de da luz, intensidade. gente, tipo a luz amarela, né? Exato, uma luz mais quente, né? Não essa luz branca de LED. A gente fala que é a luz de hospital. Exato, luz de hospital. Evitar esse tipo de luz, ou se der para colocar no... Inclusive, até eu comprei uma lâmpada que você pluga mesmo na tomada, que tem o controle de intensidade. E assim, é R$70 no Mercado Livre. Um negócio super barato, assim. Não precisa nem mudar a lâmpada do teto mesmo. Então, e filtro azul, né? O filtro da tela do celular. E evitar o celular na última hora que você está se preparando para dormir. Né? Essa coisa de deitar e dar aquela olhadinha para colocar o celular para carregar e para pôr o despertador, porque aí você já é submetido a algum tipo de estresse. E isso durante o nosso sono? Porque tecnicamente está dormindo. O que tudo isso ao longo do dia reflete? A questão é o excesso de informação e o excesso de preocupação que faz com que a gente fique com essa sensação de pensamento acelerado. Né? A gente deita e aí já fica... Mesmo que são pensamentos funcionais, no sentido de pensamento de rotina, mas você já fala, não, amanhã eu vou acordar mais cedo, porque eu vou na academia cedo, porque eu tenho que gravar o programa tal hora e eu tenho que... Nossa, amanhã vai ter trânsito, que amanhã é feriado. Você não consegue nem ter um E aí você já fala, nossa, Amiga, até lá, dá quanto tempo? Já põe no Waze. Amiga, ela tá lendo nossos pensamentos. Como assim? É bruxaria isso? Ju, Mas e é o você padrão. falou na academia, quando você fala do nosso estilo de vida hoje, também influencia hoje, todo mundo está na correria e alega não ter tempo para exercícios ou uma alimentação mais saudável. A maioria, fast food é mais rápido, mais fácil. Então, tudo isso também influencia na qualidade de vida e no estresse das pessoas de hoje, na ansiedade. Muda tudo. Tá tendo um congresso agora em Barcelona de neurociência e eu estava conversando com um colega que está lá. E lá, assim, Europa, primeiro mundo, as coisas ficam importantes lá primeiro antes de vir para o Brasil. Lá fala muito sobre a psiquiatria e a medicina do estilo de vida. Né? E eles colocam assim, esporte, dieta e sono, eles falam mais sobre isso do que sobre remédio. Porque é superior de fato, porque previne. Sim. Então, eu estou falando uma coisa, que trata e previne. Atividade física é obrigatório. Fora a longevidade, né? Sim. Eu prescrevo, Pri. Então, se você for no consultório, se Durma. você tomar medicação ou não importa. Eu vou colocar meditação no receituário. Atividade física, sono, eu prescrevo. Justamente para a pessoa pegar no receituário e não falar assim, ai, Pri, faz 1 horinha de academia por dia. Não, é prescrito a atividade. Preciso disso. Você precisa fazer, porque vai te ajudar e você vai se sentir melhor. Isso é bem interessante, né? Você falou, porque eu nunca vi alguém que prescreve. Eu sei que no médico ele vira e fala, olha, seria legal, o mundo ideal é que... Mas de prescrever muito... Porque acho que a pessoa tem que... Não sei, porque ela vai ouvir, vai passar 5 minutos, ela vai esquecer. Não, é uma coisa boa, sabe? Porque eu cobro depois. E ela não esquece de comprar. Ela pega aqui, ela vai... Na farmácia, o remédio ela não esquece, né? Sim. Ela não chega na academia aqui, ó. E sabe por que eu faço isso? Pra eu poder cobrar depois. Eu falei, não, mas eu prescrevi pra você. Não dá pra dar... Não se faça de sonsa com ela, não. Tem ali, ó, escritinho. Olha, já sabe que vai consultar com ela, não dá pra fazer o sonso, não, tá? Não. Que ela vai... Tem 2 vias, viu? Uma das coisas que a gente fala, né, em consulta, é você encontrar uma atividade que faça sentido. Né? Porque, assim, eu gosto de academia, então é muito fácil eu falar assim, Pri, você tem que ir todo dia cedo, 5h30 da manhã. Às vezes, para você, 5h30 da manhã, você não é ninguém. Você não consegue nem achar o tênis para pôr. Então, não adianta. Então, eu falei assim, Pri, vai achar alguma coisa que você goste. Então, que seja dança, algum esporte em grupo. Às vezes, a pessoa com esporte, quando é vôlei, aí junta todas as meninas e eu me empolgo com isso. Então, faz aula experimental de tudo.
Sim, vai que no vai beach ter alguma tennis, vai no coisa Kung que vai se Fu, identificar, né? vai no qualquer tipo de luta, por exemplo, que às vezes a pessoa se identifica com uma coisa. Por exemplo, eu nunca fiz nenhum tipo de luta. Eu não muito sei se eu legal. Você gostaria. gostaria? De Muay Thai, tem um monte de paciente que faz Muay Thai e É bem adora, legal. né? Kung Fu, umas lutas diferentes, assim. E nunca fiz. Será que como seria o meu esporte? Vai que, Sim. né? Vai que. Descobre aí. Exato, Uma então aula assim, experimental, né? a gente tem que fazer essa experimentação para escolher algo que a gente gosta, porque quando a gente gosta, a gente não precisa fazer tanta força, Sim. né? Eu para ir pro tênis, nossa, eu não preciso fazer força nenhuma, que é algo que eu amo. Vai que vai. Eu vou. Quando eu exato. conheci meu marido, ele, 1 ano antes, ele tinha descoberto um tumor. E aí ele começou a ter as crises de ansiedade, porque ele achava que ele ia morrer a qualquer momento, e entrou em depressão. E quando você fala da respiração, me vem muito ele, porque ele curou, vamos assim dizer, essas crises dele na respiração. Ele aprendeu a respirar direito, né, como você falou, e aprendeu a meditar. Eu achava, quando ele meditava, eu falava assim, gente, isso muito, não é pra mim, né? Tá, só agitar. É que você é acelerado, né? Pois é. Aí eu via, e aí eu comecei a fazer yoga. E no final, na Pri Leite, beijo, quero você aqui, viu? E no final tem a Shavasana, não sei se eu vou pronunciar certo, que é coisa de 2, 3 minutinhos que você fica ali respirando e tal. Ali eu falei, cara, isso é muito bom. Porque eram momentos que eu não pensava em nada, ou às vezes até o nome da minha marca veio porque acho que a hora que a cabeça Um insight, assim, né? foi. E aí, há pouco tempo atrás, eu fiz. E aí, eu acabei deixando um pouquinho de fazer. Mas fiquei fazendo uns 3 anos Sim. direto da amiga. E aí, eu fui fazer exame, meu cortisol estava alto. E aí, eu comecei a falar, mas peraí, a gente tem essa vida corrida. Sempre eu falo, viver no Brasil, não tem como ter um cortisol baixo. Você acordou brasileira, você está estressada. E eu falei, mas o que eu parei de fazer que eu percebi que mudou? E aí, eu falei, opa, Respiração. a minha Meditação. yoguinha. Uhum. Porque, querendo ou não, 20 minutinhos, mas era um momento que a Amanda não pensava em outras coisas, porque eu tinha que prestar atenção ali, respirar direito e depois parar. E eu voltei a fazer. Então, quando você fala da respiração, tudo, eu vejo que não. E eu falava, eu não sei meditar. Como é que é? Não, você sem perceber, você vai se entregar. E é uma coisa muito gostosa quando você está falando dessa de achar coisas que você gosta. Porque eu nunca achei que eu ia gostar de fazer uma yoga. Eu falava, coisa parada. Vai fazer uma aula bem, você vai ver. Você sai suando, tá? Não tem nada Não, de parado. exatamente. Tem nada de parado. E é uma coisa, a minha namorada começou a fazer faz 3 semanas. Ela chegou em casa Ai, e ela ó. acordou mal, ela acordou angustiada, assim. Ela voltou assim. Sabe quando a pessoa volta adiante? E ela, sim, ela faz academia faz anos. Ela falou muita força e tem a parte do relaxamento depois. E ela, amor, você tem que fazer, maravilhoso. Eu não dava nada. E é uma coisa assim, que eu nunca não tenho nenhum tipo de julgamento em relação a nenhum tipo de atividade, mas eu achava yoga uma coisa mais para relaxamento do que de força. Eu não achava que você saía nada, suado. gente. Né? Então é uma coisa que só Assim, experimentando. tem né? as aulas mais Sim. light, vamos assim dizer, mas tem aula que você sai suada. E mesmo que sendo tão pouquinho tempo, e eu sempre aprendi, e aí eu aprendi antes de dormir, né? Que eu vou, respiro, seguro, 3, 2, 1, e solto. Isso na cama, parece que eu desmancho, como diz a Pri, desmancha feito sorvete em dias de verão. Eu até copiei as palavras, né, que eu amo. Mas isso virou um hábito meu. Todos os dias, na hora que eu deito, porque a gente deita tensionada, Sim. sabe? Tá o dia inteiro Sim. ali. E aí eu aprendi muito isso. Melhorou muito a minha questão de acordar mais acelerada, sabe? Eu já acordava, calma, acorda, respira, porque a gente acorda num ritmo muito doido. E a pessoa, ela não para em nenhum momento, né? Então, por exemplo, no consultório, às vezes a pessoa fica ali 10, 15 minutinhos esperando a consulta e tá com o celular, né? Tá mexendo no celular até É uma eu chamar. distração, né? Aí às vezes chega na cadeira assim, e aí, Pri, como você tá? Não sei. Aí eu já coloco, tem uma velhinha de lavanda que é maravilhoso. Vai.
E aí, vamos respirar. Às vezes eu até apago a luz mesmo, pra pessoa, né, entrar dentro dela de novo. Importantíssimo. Pra ela conseguir saber como que ela está. Porque às vezes a gente não tem essa resposta. Muitas pessoas não conseguem falar, né? O sentimento, o que é que está sentindo naquele momento. Porque né? tá tudo tão confuso, tá tudo tão rápido que não dá tempo. Essa sensação do estar atrasado sempre é uma questão, não é só uma questão temporal, é uma questão essencial também. Porque as pessoas cobram uma das outras o tempo todo. Né? Então, se tá às vezes a pessoa está na 8ª série, né? A criança está na 8ª série. O que você vai Que fazer quando crescer? Meu, ela tá indo pro ensino médio. Deixa a pessoa Vai amadurecer, dar porque é tempo. justamente nesse amadurecimento que ela pode se encontrar, né? E assim, eu acho, eu comecei a faculdade, eu tinha 17 anos. Eu não tinha a mínima ideia Gente, do que eu tava fazendo ali. muito cedo pra gente Nossa, decidir muito. o futuro, né? Sim, porque assim, eu era assim, uma criança, né, de 17 anos, dentro de um mundo ali de muita cobrança, de medicina e tudo mais. Eu não estava pronta para estar ali. Mas eu estava pronta para fazer a prova e muito bem para passar. Mas eu não estava pronta emocionalmente para aguentar. Por isso que eu sofri muito no começo do curso. E a gente vê que é uma questão muito brasileira, porque fora o pessoal vai trabalhar. Com 18 anos, o pessoal vai trabalhar. Vai trabalhar e conhece vários lugares e viaja. Depois que eles E aí pensam... vai decidir o que eles não quer, ficam né? nessa pressão toda de ter que entrar direto na faculdade. Aí tá namorando, tem que casar. Se casou, tem que ter filhos. Se teve um, tem que ter 2. Nossa, obrigada. Né? É uma coisa assim. E não tem que nada. Porque às vezes tem Não casal tem- que Eu não falo, casa, junta. Exatamente. Tem casal que casa e resolve não ter filhos. Não é não conseguiu ter filhos. É não deseja ter deseja filhos. ter. É opção. É opção. É uma opção também. A vida da pessoa não passa a ser sem sentido porque ela resolveu não ter filhos. Então, essa pressão é muito... É o julgamento mais externo do que da própria pessoa, porque fica bem isso. Tá namorando, e aí quando vai noivar? Aí você, pronto, ficou noiva. E quando vai casar? Aí você casa. E quando vem o filho? Aí, se não vem, fica, mas você não pode, mas você não quer, não sei o quê. Sim. Calma. E aí você percebe que você começa E aí a não perceber mais o que você deseja. Porque assim, se você fala, eu sempre falo assim, no momento eu não quero. Eu sou egoísta, meu marido vai me largar e não sei o que lá, não sei o que lá. Eu falo, mas vocês sabem que eu e ele conversa? Não. Sim. Mas é porque a sociedade impõe que a mulher só vai ser Sim. feliz se ela for casada e se ela for mãe. Não. E eu aprendi a muito custo isso, uma coisa bem legal, que a gente não pode depositar nossa felicidade em algo ou em alguém. Porque é muito assim, né? Ah, eu só vou ser feliz se eu comprar aquele carro. A pessoa compra o carro. Ainda falta alguma coisa. Ah, então eu só vou ser feliz se eu comprar aquela casa. E aí falta, porque ela não vai ser feliz comprando. Ou só vou ser feliz se eu estiver casado, namorando com tal pessoa. A hora que eu percebi que eu precisava, eu primeiro, me sentir feliz em estar sozinha, isso foi bem duro para mim. Poder ir, às vezes, curtir a minha companhia. Me curtir. Quando eu percebi isso, que não era em alguém, porque eu achava que eu só ia estar bem se eu tivesse alguém. Então eu tinha um medo, um pavor da solidão. Eu achava, meu Deus do céu. Então eu acabava aceitando qualquer tipo de relacionamento, qualquer coisa, só para dizer, tô com alguém, tô com alguém. E sofria demais. Quando eu percebi que eu não posso colocar, né? A vida é outra. Então eu falo, hoje eu e meu marido, a gente é muito feliz. E se vier uma criança, vai ser para complementar a nossa felicidade. Não assim, só vamos ser felizes se tiver um filho. Ou ter o filho para consertar um casamento que, né? Ou para agradar a Sim. família, enfim, os outros. Eu falo, gente, que é você que vai cuidar? Se você for cuidar, pronto, já vem, pare tudo na tua mão. E teve essa mudança de geração, né? Assim, a minha mãe com 26 anos tinha prole definida. A minha mãe com 22 tinha 3. Então, e eu, assim, quando estava com 25, entrei em crise, porque eu não tinha nem namorado. E eu aí me dá cobrava. uma sensação, né? Eu me cobrava. Meu Deus, minha mãe com 22 tinha nós 3, eu tenho 25, tô aqui caindo de bêbada nas baladas, tô vivendo a vida. E hoje não. Hoje a mulher, ela quer muito mais Ser independente, estudar, a carreira. trabalhar, se sentir mais completa nesse quesito para depois pensar. Não é que ela não quer, que mudou, mas que hoje é muito diferente da geração passada, Sim. né? E tinha aquela questão, né, bem tradicional de
da mulher esperar o homem ter a carreira, né? Que a carreira do homem era privilegiada e da mulher cuidar das crianças. Nem tinha essa questão na geração das nossas mães. E isso foi se perdendo no sentido que hoje não tem mais essa questão de, não, ele fica em casa ou ela que fica em casa. É uma coisa dividida. Você vê famílias que é o contrário, que a mulher trabalha e o pai está trabalhando em casa. Porque eu falo que não deixa de ser um trabalho. Gente, cuidar de uma casa, educar filhos, o quê? Às vezes há muito mais trabalho que sair, trabalhar fora e voltar. Exatamente. Então, não tem... Eu acho que tem julgamento ainda, mas não cabe mais esse tipo de julgamento. Inclusive, eu corrijo, assim, eu tenho uma amiga que teve filho recentemente, e ela fala do marido, que o fulano me ajuda. Não, ele não te ajuda. Ele é pai também. Ele também tem que lavar a louça, ele também tem que tocar. Ele não está te ajudando, ele está fazendo. Fulano é um baita de um paizão, olha só, trocou a fralda. Meu amor, é um... brother. A filha dele também. Eu não fiz sozinha, não. Você vai fazer muito mais. E aí tirou essa questão fulano até ajuda, né? Faz umas comprinhas de vez. Não, até ajuda não, é função dele. Até dá banho. Mas eu acho que vem, assim, essas gerações, né? Por exemplo, a nossa geração, que vai ter filhos homens, vai ser criado dentro de um pensamento muito mais feminista do que há 30 anos atrás. Glória a Deus. Exato. Então, vai ter menos espaço para esses pensamentos perpetuarem. Apesar de alguns idiotas ficam um pouquinho para trás, né? Isso a gente não vai conseguir sempre vai combater todos. Não dá pra, não é toda espécie evolui junta, não. Tá? Não. Você acompanha um dia no congresso que você vê assim, meu Deus, assim, o que eles estão fazendo? Mas tudo bem. É uma coisa que a gente eu sinto que a gente evolui muito em relação a essa questão de relacionamento, em relação à divisão de tarefas. Eu acho que a mulher tem conquistado o seu espaço, assim, lógico, de uma maneira merecida, né? O cuidado é que as questões têm que ser divididas, né? Se a gente saiu de casa para trabalhar e para conquistar nosso espaço, então dentro de casa a gente não pode fazer tudo. Tem que ser dividido também, né? Só esse cuidado que a gente tem que tomar, porque no começo você falou sobre a questão do burnout e as mulheres ficam mais sobrecarregadas justamente porque elas têm tripla função, né? Elas são mãe, esposa e a carreira delas, né? Hoje, na sua experiência toda que você tem, na sua bagagem, a mulher, ela tá mais propensa a ter burnout do que o homem? Ela tá mais propensa a ter transtornos mentais. Até tudo, né? A mulher, ansiedade, como eu digo, depressão. Não tem um Ju, dia a gente tá de falando paz. aqui de burnout. Fala um pouquinho para as pessoas que não sabem a diferença, né, do burnout, a crise de ansiedade, a depressão. O burnout é um estado mental que a pessoa fica completamente esgotada em relação ao trabalho. Então, ela começa a não se ver mais naquele local. Ela começa a fazer as atividades de uma maneira pior do que ela desempenhava antes. E ela vai se distanciando emocionalmente daquele trabalho. Então, a gente pega algumas carreiras, né, que estão mais propensas ao burnout, são exatamente as pessoas que estão... que a profissão depende do relacionamento. Então... pessoal do profissional de saúde, né? Médicos, enfermeiros, que está o tempo todo com o outro, né? Policiais, que estão o tempo todo com o outro. Não tem nenhuma carreira que suicida mais do que o policial. Porque, além deles terem muito estresse, eles têm uma arma em casa. Sim. Né? Então, assim, eles mais morrem por suicídio nos Estados Unidos do que morte em serviço. Nossa, e a gente fica preocupado do pessoal entrar na favela e ter tipo de embate. Não, eles morrem em casa. Né? Então, esses profissionais, eles começam a se esgotar profissionalmente, se esgotar mentalmente, relacionado à profissão, e eles não conseguem se ver mais naquele trabalho. Só que eles têm responsabilidade. Então, você pensa o médico que tem vários plantões combinados, ele vai do mesmo jeito, mas ele vai já sofrendo. A privação do sono, porque eu já vi gente falar que fez tantos plantões direto. Eu falei, como assim direto? A pessoa não dormia. Eu falei... assim, existe uma regra, né, do Conselho Federal de Medicina da quantidade de horas que você pode fazer direto, né, com quantidade de descanso. Só que o que a gente vê, assim, tem muitas cidades, assim, que não tem número de médicos suficientes. Não tem. Aí chega uma pandemia que precisava todo mundo tá ali. Sim. Como é que você fala, agora para, dá sua pausa. Eu acho que o próprio médico que tá ali jurando, né, fez aquele juramento de salvar, ele não vai. Ele acaba, às vezes, não pensando nele. Sim. Para ajudar o próximo. E às vezes é até questão de ensino. Assim, na minha residência, os finais de semana que eu tinha plantão era 72 horas. Eu entrava sexta de manhã
e ficava até segunda noite. Era 3 dias dentro de um hospital psiquiátrico, dando plantão. Dormia à noite. Só que tinha paciente que tinha surto de madrugada, aí você tinha que acordar, ir lá e ver Não o era que um ia acontecer. sono, né? Não, Eram e não é um coisas sono cochilos. reparador. Você está dormindo dentro de um hospital psiquiátrico. Né? Então, e você está de plantão, a qualquer momento o Você sabe celular que toca vai. ou o telefone toca para te chamar. Então, não, mesmo que tenha descanso, não é o descanso de casa. E Né? aí a gente falou do burnout, vem a diferença entre ansiedade e depressão, né, amiga? Então, a ansiedade, os transtornos de ansiedade, tem vários transtornos de ansiedade, né? Tem o transtorno de ansiedade generalizada, tem a síndrome do pânico, tem a fobia social, né? Que é a pessoa que tem medo de estar ali se expondo em público e tudo mais. O transtorno mais comum é o que a gente chama de ansiedade generalizada. Então, o que é TAG, né, o nome que a gente chama? O que essa pessoa apresenta? É uma preocupação constante e exagerada em relação a tudo na vida dela. Então, não é uma preocupação assim, nossa, eu estou preocupada com um podcast que vai estrear essa semana. Não. Isso é uma preocupação real de algo que é inédito para vocês. Isso está dentro do contexto de vocês. Agora, é uma preocupação, assim, difusa. Aí preocupa com família, e preocupa com dinheiro, e preocupa com trabalho. Sendo que preocupações, sendo que tudo está bem. Então, é uma preocupação exagerada. É aquele medo de algo sair do controle. Exato. E o ansioso, ele é um péssimo... ele não consegue prever o futuro bem. Sempre que ele vai prever o futuro, é de uma maneira catastrófica. A gente fala que é exatamente o pensamento de catastrofização. Uma coisa dramática, assim, não vai dar errado, não vai dar certo. É sempre pro negativo. É sempre pro negativo. E aí, um estudo que eles fizeram, né, que eles pegaram os pacientes e perguntaram o que ia acontecer daqui a um mês, depois pegaram daqui a um mês, o que vai acontecer daqui a 5 anos, e acompanharam essas pessoas, 99% do que os ansiosos estavam prevendo não aconteceu. Eles erraram 99% das vezes. Então, qual que eram as previsões? Meu casamento vai acabar, o meu filho vai contrair uma doença, vai morrer. Coisas assim, catastróficas. Muito forte. E aí, essa pessoa que fica o tempo todo preocupada, o que a gente faz quando a gente está preocupado? A gente se tensiona. Então, tem tensão muscular, tem insônia, tem irritabilidade, tudo fica... Isso que eu ia falar, a pessoa ela consegue viver, não vive normalmente, porque ela está sempre em estado de alerta, né? E esse estado de alerta até altera o hormônio, altera tudo na vida, né? Então, acho que ela não tem um minuto de paz, né? Exato. Esse alerta a gente chama de vigilância, né? Que é a pessoa que está o tempo todo aqui. Então, ela começa a perceber, por exemplo, eu olho ali para a equipe, e às vezes a equipe, assim, ou tá nem olhando pra tua cara. Não tá nem olhando para mim. Nossa, ele não tá gostando do que eu tô falando. Aí a pessoa começa a gerar pensamentos que nem são reais. É como se fosse um delírio persecutório? Pode até ficar persecutório, né? Que delírio a gente fala mais na esquizofrenia. Mas tem gente que acha assim que tudo... é com ele. Sabe? Isso que eu falo. A gente conhece, né, amiga? A gente conhece. Tudo, tô me copiando, porque sou eu. Fulano tá olhando... A gente fala assim... O que é? Meu Deus, nem tava te olhando. Ninguém nem sabe o que é você. Essa pessoa que ela é muito autorreferente, né? Então, tudo isso. quer dizer sobre ela. Né? E o ansioso é isso. Ele fica tenso, ele tem insônia. Por ele se sentir muito tenso, ele tem, às vezes, ataques de raiva, no sentido ele vai responder, ele dá aquele coice. Patada. Né? Porque tá irritado, ninguém aguenta. Não dorme, vive preocupado. Então, às vezes uma alimentação ruim, não pratica... É um ciclo. É um combo, né? É um ciclo vicioso. E às vezes a pessoa fica tanto tempo assim que ela nem acha que é um problema, ela acha que é o jeito. Eu sou assim, meu jeito é assim. E ela nunca vê algo bom, diferente, porque quem tem depressão geralmente oscila, né, o estado. E a pessoa com crise de ansiedade, ela nunca vê um lado bom da coisa, ela sempre tá nesse... É que assim, a crise de ansiedade vai durar 20 minutos, Pri. A pessoa em 20 minutos vai sair. A ansiedade generalizada. A pessoa que isso. tem um transtorno, é como se ela estivesse se preparando para uma futura desgraça. Agora você pensa na sua cabeça o tempo todo assim. Meu Deus! E aí a pessoa não descansa, porque ela não está no momento presente. O ansioso, ele vive no futuro o tempo todo. Então, por exemplo, em vez de eu estar aqui, 100% aqui, eu fico pensando, nossa, eu vou sair daqui se eu não tiver Uber? Nossa, e se o Uber não levar? Nossa, amanhã tem outro podcast de manhã, e se eu não der tempo? Cara, eu vou te falar, isso deve ser muito cansativo para a pessoa. Muito. Porque deve esgotar muito. Eu tenho uma amiga, uma amiga me falou, que é verdade, tem uma amiga que ela está se tratando. No caso dela, até o intestino dela solta quando ela entra no carro.
ela fica já com medo, ela fala... Hoje ela falou, glória a Deus, trocamos os remédios e eu consegui ir daqui até tal lugar sem ter dor de barriga. Então, para você ver como... E eu comecei a aprender sobre a crise até então, porque eu vivi com ela de perto, assim. Às vezes ela chegou a ligar pra gente dentro do banheiro do trabalho dela, porque ela tomou um energético e acelerou o coração dela. Ela achou que ela ia morrer, porque estava acelerado e ela começou a tratar. Ela está em tratamento ainda, ela chegou a fazer o desmame já, depois voltou. A pandemia trouxe também, acredito, alguns gatilhos, isso. Mas para você ver como mexe tanto, que até a parte física, ela solta o intestino dela de tanta Mexe com tudo. Né? Mexe com tudo. preocupação. E o intestino está completamente provado que tem ela relação. fez 500 mil exames, aí ela foi para até que a psiquiatra falou, não, 90% da nossa serotonina está no nosso intestino. E 10% está no nosso cérebro. Aí então eu sou feliz, né, amiga? Ficou vou no banheiro, gente. A pessoa que tem algum transtorno mental, se ela não tem o intestino dela regulado, é muito difícil a gente estabilizar. Sempre. Inclusive, tem algumas Mesmo questões... medicando. Mesmo medicando. Caramba. Então, tem gente que tem, por exemplo, síndrome do intestino irritável. É nada mais... E eu fui descobrir há pouco tempo também, que ela falou que é isso que ela tem, que é extremamente por conta da cabeça. Sim, mesmo. se a pessoa teve um estresse, né? Alguém humilhou ela no serviço, vai chegar em casa, vai estar com diarreia, com dor abdominal, distensão, tudo mais. Então, e aí isso para a gente tentar reverter. Então, a questão do intestino, é muito difícil a gente regular o intestino se a pessoa não se hidrata bem e se a pessoa não come bem, no sentido de fibras e Então, tudo assim, mais. A dica que você daria para todo mundo que está nesse momento, e que o importante é que a gente sempre fala aqui, né, amiga? Buscar ajuda profissional. Sim. Não adianta a gente achar que tem ou achar que é alguma coisa, Sim. porque um amigo falou. Sim. Se você não tem um diagnóstico correto. Porque a gente até teve um podcast, acho que foi o passado, retrasado, que fala exatamente isso. Às vezes a gente vê uma coisa na internet e fala, eu acho que eu tenho isso aqui. E aí se automedica, se trata... As pessoas e hoje às estão vezes com mania de consultar o Dr. Google, né? Sim, tudo formado no Grey's Anatomy. E aí, às vezes está tratando uma coisa que não é a causa, não é... Né? E às vezes a gente nomeia errado, Amanda, assim, já chegou muito paciente falando assim, Ju, eu sou muito ansioso. O que é ansiedade pra você? Tá, quem te falou? Tua mãe? Não, e assim, eu pergunto, às vezes a pessoa é hiperativa, às vezes a pessoa tem TDAH, não é ansiedade, às vezes a pessoa é hiperativa e quer fazer uma coisa e não concentra em nada, não finaliza nada. Ou, às vezes, ao contrário, a pessoa já chega lá com um diagnóstico, olha, Ju, eu vim tratar porque eu sei que eu tenho TDAH. Ah, você viu? Ah, porque eu sigo tal, sigo. Porque eu vi um meme... E essa questão do autodiagnóstico, então, assim, eu acho válido ter conteúdo, né? Eu produzo conteúdo, mas eu acho que a pessoa ela tem que se identificar e procurar o profissional. E não se autodiagnosticar, né? De, olha, eu me identifico com vários sintomas que você falou naquele vídeo. Será que eu posso ter? Não, mas geralmente a pessoa, não, eu sei que eu tenho. E a maioria que chega, que eu sei que tem? A maioria não. Aí, ó, galera. Aquelas que nem prestam atenção são as que têm, realmente. É porque no caso aqui tem, não tá parecendo ter. O meu marido tem. TDAH? Você viu? Não, meu marido tem, assim, eu já falo que eu já nem ligo mais, porque no começo eu falo que eu achava que era. Não é possível, ele tá fazendo pra me irritar, não é possível. Não é possível. Essa semana, amor, pega minha garrafinha de água. Ele veio com a garrafinha de água. Ah, esqueci de passar desodorante. Voltou a passar desodorante, cadê? Esquece, gente. Não pegou minha garrafa. Óbvio, porque mudou ali o foco do negócio. Assim. Já nem fico mais brava. Mas hoje você, de todos os seus clientes, seus pacientes, qual é se você pudesse enumerar, primeiro, segundo, terceiro, o que mais eles te procuram e, de fato, o que mais você tem de diagnóstico no consultório? O primeiro lugar são os transtornos de ansiedade, né? Então, esse generalizado, a síndrome do pânico, fobia social, fobias específicas, né? De medo de avião, medo de barata. Mas uma coisa que, às vezes, assim, um medo de avião para uma pessoa que é empresária e precisa. E tem tratamento para medo de barata, por exemplo? Tem. Porque eu tenho, assim, é surreal. E você sabe qual que é o tratamento? É exposição. Qual é a exposição. Tem uma amiga minha que também tem, e ela falou que não se tratou por causa disso. E aí, quando ela me falou, eu falei, nem quero. Já sabe pensar. Próximo podcast, aquelas caixas
Não, pelo De amor gordura. Surpresa. Eu tenho com bigato. Não, Aquelas já desmaiei, minhoquinhas que dá na porque- comida. Ah, Eu chuto um rato, mas eu não... Então, essas fobias específicas são bem comuns, mas geralmente a pessoa, assim, tem fobia de barata. Isso não atrapalha a sua vida, a não ser que... Aí você vê uma barata e você fica aquele momento de estresse, matou a barata, acabou. não, já quase fui atropelado, porque eu saio correndo, não, Não, eu vejo, grito, mas nada Subo na além mesa, disso. mas não... Mas é uma coisa que dá pra você viver com. Sim, dá pra A viver com. fobia é aquela coisa que a pessoa não consegue fazer. Não, é um medo, assim, paralisante. Não é assim, eu tenho medo de... eu não gosto de barata. Não é medo de barata. Até nojo, pô, coisa nojenta, Nojo, podre. nojo. Mas assim, se passar ali, eu vou tentar Mas matar. consegue passar. Por Eu ela, consigo. assim. Agora, a pessoa que tem Eu passo fobia, correndo. se a barata passou ali, ela já não passa nem no mesmo A minha caminho. irmã. É, A assim. minha irmã. É nesse nível. É nesse Já sei como nível. eu vou tratar você, Lu. É exposição. E a fobia social também. A pessoa, às vezes, ela deixa, né? Trabalho, não expõe trabalho. Ou, Não por se exemplo, é apresenta. convidado para ir num podcast, que talvez mudaria a vida da pessoa. Não vou, porque eles vão me avaliar. E acabar deixando de poder ter oportunidades, né? Sim. Eu não vou fazer mestrado porque eu tenho que apresentar a dissertação no final do mestrado. Meu Deus do céu. Sabe? Ela nem começa. Nem começa. Ou às vezes, eu não vou na festa porque vai estar fulana lá, eu tô afim da fulana, mas eu não sei como que eu vou chegar conversando. Mas tem tratamento. Tem tratamento. Então, o primeiro lugar, os transtornos de ansiedade. O segundo, os transtornos de humor, que inclui depressão e transtorno bipolar, que também é um transtorno de humor. E terceiro, são problemas emocionais, mas que não são transtornos. Então, Mas às vezes, chegam achando que era, né? chega, por exemplo, terminei um casamento de 20 anos. A pessoa chega muito mal, muito triste. Até de 5 meses. Mas assim, não é uma depressão, né? Sim. Porque não preenche os critérios ali de depressão e é uma coisa muito reativa, né? É normal o luto Uhum, de um relacionamento. Eu falo que acho que ninguém namora pra separar, ninguém casa com um pensamento de separar, né? Exato. E é luto também, né? Na pandemia eu peguei pacientes assim que perderam a família inteira. E às vezes estava no primeiro mês do luto lá, queria tomar medicação, falou assim, olha, eu sei que tá doloroso, eu tô com você, mas a gente não pode medicar nessa fase. Você sabe, quando meu pai faleceu, foi a única vez que eu tive... Não é choque? Entrei em choque. Eu não sentia minhas pernas, me arrastaram, assim. Eu não sentia, beliscava minhas pernas, não sentia. Eu falei, pronto, perdi meu pai, ainda não vou andar nunca mais. E eu passei a ter crises de enxaqueca. Nunca tinha antes, comecei a ter crise de enxaqueca. E eu não percebi que eram o gatilho que eram coisas voltadas emocional. Então, assim, a luz não me incomodava, eu não ficava enjoada, e eu fui fazer um tratamento que me deram remédio e eu ficava com... Eu não ficava bem, ficava um pouco, sabe, me dava um rebote depois, eu falei, não, até que eu descobri que o gatilho era algo emocional, ou seja, uma emoção muito grande, boa, ruim, que me dava essa enxaqueca. E isso acontece, a pessoa, assim, ela passa a ter crise de ansiedade, ou passa a ter depressão, é sempre com algum choque? Pode ser consequência ou pode ser, né, assim, idiopático, né, sem motivo nenhum. Né? E às vezes são essas pessoas que mais sofrem com o diagnóstico. Porque imagina assim, agora, você está numa fase boa da sua vida, seu relacionamento está bem, seu trabalho está tudo certo, você é muito querida pelas pessoas que te cercam. E aí você chega no consultório e você está revoltada porque você tem depressão. Você fala, Juliana, Por quê, minha vida né? é ótima. Porque Eu não tenho nada para reclamar. Por que eu tô com depressão? E aí as pessoas são as pessoas que são menos acolhidas no sentido que quando tá tudo dando errado na vida da pessoa, a pessoa entende Parece que ela mais tem motivo. aceitável. Exato. Sim. E não tem que ter um motivo. Não tem que ter A um depressão, motivo. ela não é de repente... Eu acho que assim, acontece, né? Eu sei que eu fiquei muito mal, muito triste com a morte do meu pai. Óbvio, eu falo que foi assim, da minha vida foi a pior coisa até hoje que Foi o luto, aconteceu. né? O luto E eu O luto é doloroso, sim. O luto, ele é doloroso. E ele demorou, porque assim, eu lembro que eu demorei 1 ano quase para chorar tudo aquilo, porque eu tinha que, na minha cabeça, eu tenho que ser forte. Não tem que ser nada, né? E a gente tem essa, eu tenho que... E aí eu lembro que um belo dia eu tive que ir na sala que era dele, mas já era um estoque, não era mais a sala dele. E eu ia de pequenininha com ele lá sempre. Aí eu não sei o que eu tive que fazer lá, que eu entrei, parece que a hora que eu entrei eu via como era quando eu ia de pequena com ele.
pronto, bastou. Eu fiquei não sei quanto ali chorando, 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 chorando. Mas o luto, ele tem eu não digo prazo, mas ele tem as fases dele, Tem né? as fases e, assim, a gente considera o luto normal até 1 ano. Esse luto no sentido, assim, Olha, mais não desesperador, sabia. de crise de choro. Aí depois, quando começa a prolongar mais de 1 ano, e assim, não é que você não vai sentir saudade, você lembra do seu pai, você fica Muda. saudosa, É mas uma saudade, uma saudade mais gostosa. diferente. Às vezes eu choro, mas não é um choro daquele Desespero. de Dor, dor. de saudade. Eu falo que foi a primeira vez que eu tive certeza que o coração dói. Porque eu falo, doía de não ter ar, sabe? De eu chorar e falar, meu Deus, isso não vai passar nunca. Hoje não, às vezes eu lembro, eu falo pro meu marido, ai, nossa, você ama, meu pai falava isso aqui, ó, e dá a risada. É uma saudade gostosa. Vem memória boa, né? Vem. Sim, então assim, a gente considera, a gente tem esse prazo aí pro luto até no período de 1 ano. Se depois de 1 ano, né? Então, o que eu considero? O paciente chega, ele fala da morte da pessoa e dá uma sensação que ele perdeu a mãe, a esposa, o filho há 2 dias. E quando vê, fazem 3 anos. Aí já é a hora da gente intervir. Porque qual que é o problema da pessoa chegar num luto muito recente e a gente dar um antidepressivo? Um antidepressivo, muitas vezes, tem um efeito que não é nem colateral, tem um efeito esperado que a pessoa não consegue chorar. Ah, é? Ou a pessoa fica apática, no sentido que o humor dela não fica lábio, no sentido ela não consegue sentir aquela alegria e nem aquela tristeza, né? Ela fica mais não sabia. apática. E às vezes ela não consegue chorar. E no luto, Precisa, a gente né? precisa colocar isso pra fora, né? Porque isso torna a gente se liberta dessa dor através do choro também. Senão a gente fica, né, guardando, né? Porque quantas vezes já chorou e depois parece que ficou super aliviada. Sim, alivia. Ai, chorei, alivia, ai, né? nossa. Porque às vezes a gente segura também o choro, Porque né? o choro é importante. Se não fosse importante, a gente não teria o choro ainda. A gente vem evoluindo, né, há milhares de anos. Se não fosse adaptativo, no sentido funcional, biológico, a gente não choraria teria mais. Né? Quantas Verdade. características que a gente foi evoluindo e foi perdendo, né? Ou foi ganhando. Se a gente permanece chorando em emoções, né, tanto positivas quanto negativas, é porque a gente precisa dele, emocionalmente falando, né? Mas as pessoas, elas têm essa questão do não querer sentir, né? De E às quero vezes- dormir, de não quero sentir essa angústia. Então, às vezes, vem menina que terminou um namoro, menina jovem, assim, 20 e poucos anos, E acho que e vai se acabar. entupindo de Rivotril, Deus me entendeu? livre, eu vou falar pra vocês, eu não tomo nenhum tipo de remédio, que eu tenho feito ao contrário. Todos esses remédios que são pra Pra dormir, você agita. Obrigada. Então não dá. E aí, na minha adolescência, eu sempre tive muitos problemas com relacionamento. Menina, obrigada por ter meu marido. Mas não virava nunca. Eu sempre ficava 3 meses, sabe? Então eu chorava, assim, vou morrer, acabou minha vida. Todos os namoradinhos eu ia morrer, acabou minha Aquela vida. intensidade da Total. adolescência, né? Nossa, mas na parede chorar, me acabar lá, porque, não nasci pra ter ninguém, isso dá errado, não sei o quê. E assim, era o amor da minha vida. Aí no próximo, era o amor da minha vida. E era assim, muito dramático. Mas eu acho que até isso foi importante para quando veio o amor da minha vida mesmo. Eu falei, Esse é, né? agora é. Mas eu tinha muito isso e eu acho que a maturidade te traz também, né? Então, quando você atende essas jovens, fala para elas me chamarem. Você, ó, eu vou te tratar, mas tem uma amiga minha, ela vai mostrar que no final dá certo, confia em mim, gente. Quando passar essa sua fase da Então, mas adolescência, assim, tudo você fica bom. tinha a sua fase que você dava essas crises existenciais. Ai, não vou encontrar E ninguém. não adianta que nessa fase a gente não ouve ninguém. Nem ouve. Mas o pessoal tá medicando essa fase. Não Aí pode. toma Zolpidem, toma Rivotril, toma remédio pra dormir, porque não quer sentir. E eu já vi muito... Gente, eu vi uma trend no TikTok. Ai, tem horas que eu não sei, viu? Que as pessoas estavam se automedicando, acho que era desses Zolpidem, e se gravando pra... É porque, assim, o Zolpidem é a medicação que eu, particularmente, Você é quase meu que não filho. prescrevo, porque realmente é muito complicado o abuso dela. É uma medicação que, quando a gente prescreve, a gente fala, toma já deitando. Então, você toma muito forte? porque a ação é menos de 5 minutos. Caramba! Então, é muito rápido. Então, por isso que a gente fala, Mas vai é tomar, tipo, vai tomou ficar... e bum, dorme, acabou. Ele é indutor do sono, é muito rápido. E ele Ah. tem ainda o sublingual. Então, é feito muito Mais rápido. rápido. O que o pessoal faz? O pessoal toma e não deita.
E aí você começa a ter algumas sensações assim, como se tivesse Bêbado. como se tivesse uma alucinação mesmo. Então, assim, o que já aconteceu de paciente? Levantar, bate um bolo de cenoura, faz cobertura, come o bolo e não lembra. Ah, tá bom. Não lembra. Mas Manda mensagem pro ex-namorado, não fica lembra. muito lesado a ponto de conseguir fazer as coisas? Fica assim, a pessoa ela não tem consciência de tudo que ela tá fazendo, mas ela consegue fazer coisas. Então é um estado alteradamente como se fosse um sonambulismo. Olha, porque no começo parecia Você que não confuso. dorme, poderia acontecer com você. No começo, essa explicação parecia confusa. No final, parecia no começo. Eu me imagino. Não, a pessoa ela não está consciente no sentido dela estar sabendo o que ela está fazendo, mas ela tem um nível de consciência que ela consegue ter pragmatismo para exercer as funções ali, de bater Como um se tivesse bolo e tudo mais. alcoolizado. Sabe Então, às quando vezes, você você não toma lembra o que um você porre fez. de vodka com mas 16 você anos? fez. Que você não lembra Amiga, nada que aconteceu? Dá um hiato. Nunca tive amnésia. E quando as pessoas falavam, ai, não lembro, eu falo, Então que você já não teve essa vivência. Mas quem tem amnésia de vodka, né? Que é Geralmente muito... é vodka, real, né? É real. É real isso, Porque amnésia. a pessoa ela lembra assim, ó, até eu estar no banheiro com a fulana, eu Mas aí lembro. fulana Depois fala ela assim, acorda. Apaga aquele É. momento, né? É assim, óbvio que não é 100%. A pessoa fala assim, ah, você lembra de ontem? É o quê? Ah, sei lá, você deu uma cambalhota. Tá, lembro. As pessoas me falavam, eu falava, ah, eu lembro. Eu nunca tive essa coisa de não sei Tem o gente que que acorda aconteceu. e não sabe onde Ah, está. eu tenho outra Tomava amiga. muita vodka, amiga? Não. Tomava. Amiga, meu céu. Então você não é normal Amiga, mesmo, não. eu Amiga, tomava não dorme uma- com remédio. Eu vou não falar, teve apagão eu com a tomava vodka. umas que não era nem assim, era no saquinho de mercado, jogava, misturava o Nossa suco. senhora, Era, suco tangue, né? Que Uau. era o gummy. era tipo isso. E as marcas não eram a vodka, era álcool puro. Na minha Não época vou na falar. faculdade. Não vou falar as marcas, porque Mas vão talvez processar. era isso que não dava Talvez eles que não batiam. apagão. Mas era assim, R$6 o litro, aí pegava aqueles galão de água, né? De 20 litros, colocava o gente. suquinho de pó, Ah. alguns litros de Amiga, vodka. quando acabar eu te falo qual era a marca que dava o apagão. É? É a marca certa que Era dava boa? apagão. Eu É boa. Ah, posso não, falar que amiga. começa com B. É. Começa com B. Gente, B, que raiva. Mas é, Vodka com B? é bem barato. Ah! Não, essa aí era furreca. Mas é essa que estudante Que dá pode apagão. comprar. Era as baratas, não. Não tinha que eu tinha dinheiro pra comprar. Eu tinha dinheiro pra comprar Smirnoff na época. Não, mas Mas Smirnoff Smirnoff Your não dava Love apagão, não dava não. apagão e é E marca melhor. era boa. Não, a nossa era... Essa com B é especial, depois a gente fala Tinha sobre até- ela. Nada. Tinha até O um... Neida é um assunto pior. Especialista Especialista de vodka. O meu primeiro porre foi de bombeirinho. Sabe o que é? Pinga com groselha. Meu Deus. Desde então, eu não tomo mais pinga. Nem groselha. O cachorro mordeu minha mão, gente. Um cachorro mordeu o nível que eu tava. O cachorro mordeu minha mão. E aí, beleza. O cachorro mordeu minha mão sangrando e a vida que segue. Nem sente dor, né? Só no Nada, outro dia. maravilhoso. No dia seguinte, era uma injeção na barriga que eu tomei, Pronto. tudo. Injeção na barriga. Então, mas Ótimo. você sabe que, assim, a nossa geração, assim, o que acontecia? Às vezes começava a beber muito cedo, né? Principalmente... Escondido. Escondido, né? Eu sou do interior de Minas, não tem nada pra fazer na minha cidade, assim, na cidade que eu nasci. Não tinha nada. O passeio era ir na casa de alguém beber. Um churrasco sem carne, né? Vamos de churrasco. Mineiro não tinha bebe carne. muito, E né? mineiro Meu bebe pai bastante. É mineiro. Ah, Cunhado, todos de E, Minas. não, tô acostumado com Então pinga, né? bebe muito. Só que pinga mesmo. é pinga-pinga. Só que hoje as gerações, a gente tinha muito medo, né? Eu tinha muito medo de droga e tudo mais, sempre tive medo. As gerações perderam. Aí toma Zopidem pra fazer live no Mas TikTok. eu vou falar, eu acho que eles não acham que isso é uma droga, né? Eu acho que na cabeça deles não sei, é um remédio que eu vou ficar... Então, mas assim, a partir do momento que você não usa pro fim Para. que ele foi feito, é droga. É, só que eu acho Né? que eles não têm essa percepção, porque é muita imaturidade pra mexer com uma coisa que pode acabar... Mas é um medicamento que só vende com prescrição médica. É, só com prescrição médica, mas se você vai numa farmácia e eles cobram o triplo sem receita, Eles vendem. a gente tá falando de Brasil, né? A Infelizmente. vigilância, jovens dão ela jeitinho. fica em cima das medicações que são vendidas com nota fiscal. Ah. Mas sempre tem aquelas medicações que ficam dentro de alguma caixa ou dentro do porta-mala de alguém da farmácia, que eles vendem sem receita e cobram o triplo. E aí Aí o eles têm uma perigo. margem de lucro muito grande. Um perigo. Sim, é um perigo. E aí eu tenho pacientes, por exemplo, que tomam Venvance na balada
que, né, vieram para tratar sim. Bebida? para conseguir beber mais. Então, assim, eles pegam uma medicação que foi feita pro TDAH, que é ótimo, Venvance, mas é uma anfetamina, e eles tomam para aguentar beber mais e ficar acordado. Então, por exemplo, um aluno de medicina, né, Gente, que qual eu tô o tratando. sentido, gente? Estuda o dia inteiro. Sexta-feira tá morto. Em vez de beber menos, né? Não, quer beber muito, mas fica muito sonolento por conta da cerveja, aí toma com Venvance para aguentar beber mais. Então, assim, aí o que acontece? Essa pessoa já chega já com problema de uso de anfetamina. E aí, e a próxima pergunta que eu queria fazer. Essas pessoas, elas podem desenvolver um vício em tomar Com remédio? certeza. Tipo, sou feliz se eu tomar. Diferente Sim. de... Não estamos falando de pessoas que precisam, que têm que tomar, porque já foi diagnosticado e precisa. Está falando de pessoas que talvez não tenham, ou às vezes pode até ter, mas ela fica cada vez mais tomando mais, e aí a medicação, ela perde efeito, isso? Primeiro perde o efeito, que tem o que a gente chama de tolerância, né? Tolerância, assim, você vai entender que pega você jovem ali com 15 anos bebendo cerveja. Bebia uma latinha e ficava meio tontinha. Com 30 anos, uma latinha você não fica tonta. Você já tem tolerância ao álcool. Né? Só que isso, lógico, num grau que você bebe socialmente. Se uma pessoa bebe todos os dias, ela tem uma tolerância de aguentar beber 2 litros de pinga sem cair na rua. Então, a gente tem esse mecanismo de tolerância para medicação também. Provavelmente, se eu der 3 gotinhas de Rivotril para ela, você não funciona com medicação. Eu vou sambar na mesa. Você que não toma 3 gotas já vai te deixar com sono. Uma pessoa que toma Rivotril todos os dias, eles toma 60 gotas e não faz efeito. Então, a gente tem esse mecanismo de tolerância. E aí vai trocando medicamento para essas pessoas? E vai trocando a medicação. E aí, o que está acontecendo em relação à droga? Eu tenho um jovem específico, inclusive ele é daqui de São Paulo. Ele só consegue ter relação sexual com o namorado dele se ele usa MD. Né? Que é uma droga sintética. É isso que eu falo, é muito pesado, ácido. Não é? E aí, chegou algumas drogas diferentes, que ele até me trouxe nomes diferentes, que são drogas Ele importadas. chega e fala, hoje eu tomei esse negócio. Que aí, nos Estados Unidos tem o apelido de sex drugs, que já é justamente drogas sintéticas que realmente aumenta a questão da libido. Não identificar o prazer real, né? Não tem mais a relação sexual normal. É só a relação sexual com a pessoa muito agitada ou muito excitada, né? Com uma excitação que é exógena, não é dela. Não existe. É fake, né? Porque é uma coisa que ela introjetou. Ou uma pessoa, eu só consigo comer bem se eu fumo um beck antes. Se eu fumo maconha antes. Deixa de ser safado, quer comer um monte aí pra falar que tá na larica. Para de ser safado. Então, existe essa questão dessas dependências. Então, aí toma Venvance pra estudar, sem ter TDAH, porque quer ficar acordado. E aí depois toma Zolpidem pra dormir, aí toma bala ou um pra acordar, um pra dormir, um pra transar, comer, um cigarro pra... Toma pra tudo. Pra tudo. Pra tudo uma droga diferente. Olha, essa semana teve três pacientes que eu tive que pedir várias vezes pra elas pararem de fumar cigarro eletrônico. Porque é online, lógico, né? Eu vi Mas assim, um o tempo estudo todo agora, eu falei assim, para de fumar. Que é o dano causado no pulmão é instantâneo. Saiu agora um estudo, não vou lembrar onde, depois se eu lembrar, peço para o pessoal colocar aqui, que já mostram que o cigarro eletrônico, ele causa um dano no pulmão irreparável. E aí vem com esse cigarro eletrônico, ele vem com uma roupagem diferente, né? Porque ele como é bonito, como cheiroso, melhor que o cigarro. Gostoso, né? O sabor é gostoso. E aí o que vem piorando, assim, eu atendi essa semana uma DJ que mora nos Estados Unidos e ela me mostrou, ela até me filmou a embalagem. Tá bem pequenininha assim, mais THC. Ou seja, era um pod, né? Era um cigarro eletrônico com THC, né? Então, com substância ali da maconha. Bem pequenininho. Ela comprou achando que era o pod dela que ela comprava lá de morango. Ela tá Exato, tá fumando maconha. Sem saber. Então, sem saber. Aí, ó. Aí pensa o perigo, né? Porque eles colocaram um cigarro mais moderno que acompanha o nosso dia a dia, né? Não deixa cheiro no carro, não deixa o hálito ruim. Você consegue esconder em casa, então você fuma dentro do escritório. Eu posso estar errada, mas nesse estudo tá que a pessoa acabou de ver que quem fumou cigarro mesmo consome menos
por conta do que quem tá fumando o cigarro eletrônico. E eu tenho alguns, é porque, como não é legal a venda no Brasil, então não existe nenhum tipo de vigilância, porque o cigarro de papel, ele tem toda a legislação que tem que, até chegar na padaria, até chegar no Sim. mercado, tem a legislação. Agora, já os pods, os cigarros eletrônicos, não tem. Ou então você imagina o que você não tá comprando, Exato, né? Porque não tem. Você acha que tá comprando um negócio Eles não são que, sei lá. liberados. É um né, que mercado ilegal. E é um Então negócio- pode ter um teor de nicotina maior do que o Malborão. Maior que o H. Então a gente tá Nossa, H. A gente tá criando problema, assim, drogas mais novas, drogas mais potentes. Que são mais nocivas Sim. do que... Então ficou mais. E o que eu percebo, né? Seriam as drogas modernas, vamos assim dizer? Sim. Essas Do- medicações? Droga, sim, porque se a pessoa usa sem prescrição, a gente já Essas pode falar que medicações, elas são novas, vamos assim dizer? Ou há muitos, sei lá, na época dos meus pais, já existiu esse tipo as de... primeiras medicações, assim, que são os primeiros antipsicóticos, vieram a partir de 1943. Foi depois da Segunda Guerra, tudo mas- muito novo. Porque, assim, se a gente for considerar, né, a história da medicina e os outros tratamentos, a gente começou a tratar a esquizofrenia com medicação a partir de 1943. É muito pouco tempo. Muito pouco tempo. A geração do Prozac, né, a fluoxetina, que é um dos antidepressivos que foram os primeiros, assim, da categoria. 1980. Não. É muito novo. Recente. É muito recente, né? E no Brasil demora muito. Tem uma medicação nova que vai chegar no Brasil em outubro agora, né? Agora nesse mês. Já é comercializado nos Estados Unidos há 20 anos, a tamoxetina. Há 20 anos o FDA, Nossa, que é agora que é a Anvisa, a Anvisa deles. americana. Agora que vai chegar no Brasil. E o que faz isso? É uma medicação que ajuda na questão da desatenção, da hiperatividade do TDAH, mas não é uma anfetamina. Então, Interessante. então é menos... as pessoas vão abusar menos da Menos medicação. agressivo. É menos agressivo, sim. Eu nunca tomei. Meu marido tem, ele falou assim, toma uma vez pra você ver. Eu falei, eu não quero, eu tenho pavor, porque eu tenho medo de... Ele falou, você não vai ficar alucinada. Eu falei, não tenho medo de ficar, não tá no meu controle. Não, Agitada. deixa quieto. Eu É que falei, você já é agitada, Então. né? Então, assim, você ia ficar eu falei, eu tenho medo 220, né? Vocês lembram as visões da Raven? Ah, sim. Eu tenho medo de negócio, ficar assim, A pupila tá de lata, né? eu tenho pavor, Deus. porque... Amiga, eu acho que eu vou ficar ficar fora da alucinando. casinha. Aí meu marido olhou pra mim e falou, não, eu falei, é porque você tem, então ele, provavelmente ele vai onde tem que ir na tua cabeça. Sim. Você nem precisa nem provar, Eu falei, eu né? não quero, eu tenho, gente, eu tenho pavor. Imagina se eu tomar um negócio que vai me deixar mole, sem eu saber. Aí entra a minha ansiedade, aí, ó. Imagina, que eu vou ficar, e se eu tomo e acontece alguma coisa, alguém vem e eu não consigo levantar e dar um tapa na cara. Não! Mas a maioria das pessoas que vêm com medicação errada é justamente, porque o meu marido toma, que a vizinha me Deixa ele deu. tomar, deixa ele tomar. Entendeu? E aí, às vezes, A a pessoa vizinha me realmente... deu. Ela não precisa, Oi, né? quer uma xícara de Rivotril, amiga? Toma! Mas é isso. É assim. Porque as pessoas falam assim, fez bem pra mim, então eu vou ajudar. lógico. Vou dar pra Não, fulano. uma É coisa assim. eu posso falar, que faz bem pra todo mundo. As nossas As gummies! Eu já ó. comi, tipo. Gente, esse aqui não tem contraindicação. Essa pode. Esse aqui é de quê? Vou te falar, esse é cabelo, pele e unha, olha que delícia. Eu vou experimentar essa. Ai, a cúrcuma, gente, não adianta. Olha, dá água na boca. Já vou direto na curva. Eu já vou comer, porque eu não vai ficar nheque. Milho, nheque. Vai ficar. Gummy, que delícia. Você não vai ficar o barulho aqui. Mas as nossas gummies, pra você, falou sobre a pedra no rim, né? E que Sim, teu só médico indicou a uma cúrcuma. cúrcuma. Pois é. Acho que só tem a gente no Brasil, né? Que Que tem a tem nossa cúrcuma cúrcuma em goma. Então, assim, não tem açúcar, é vegana, não tem glúten, para diabético, tranquilo. Não tem que ficar tomando cápsula, né? Não, de pelo amor de cúrcuma. Deus, ai, detesto. Aí a gente tem também cabelo, pele e unha. Tem melatonina. Você vai amar também. Melatonina tem multivitamínico. Melatonina tem... É cápsula ou é Goma também. Olha. amor. E tem também a Kids, que a gente tá falando também da Que criançada. legal, que hoje porque em assim, dia... melatonina eu prescrevo muito para autista que tem problema com sono e é difícil eles tomarem. Imagina, uma delícia. Muito você vê. bom. Vou dar pra... Só pega a melatonina pra ela também, pra ela conhecer. É um Ela de vai cada. amar. É legal que não tem contraindicação. Uhum. Liberada pela FDA, ou seja, pelos maiores órgãos. É maravilhoso. Essa sim, galera. A Essa vizinha pode falar pra pode. tomar, que fez bem.
Esse aqui pode todo mundo Essa falar. pode. Essa tá liberada, né, amiga? Tá liberada. Essa tá sem Não contraindicação. tem essa. Ju, e o que te fez escolher a psiquiatria? Pri, você sabe que toda vez que me perguntam, parece que eu respondo de uma maneira diferente, né? Porque acho que a gente vai amadurecendo e a gente vai vendo os novos porquês, né? Eu vim de uma família que tem muitos médicos, inclusive meu pai é médico. Mas meu sonho sempre foi ser bailarina. Que minha mãe tinha uma academia de dança, eu dancei por muitos anos. E aí chegou no ensino médio, eu passei pelo problema do... E aí, o que você quer Que vai ser? ser quando Né? crescer. E aí, como eu era assim, a primeira aluna da turma, foi meio que introjetando em mim que eu teria que fazer uma faculdade que fosse difícil, porque eu era muito inteligente. Já tinha os médicos na E família. já tinha os médicos da família. Então, o almoço de domingo já era papo de hospital, né? Ah, hoje eu abri fulano, vou Mas cortar a perna. Era mais ou menos assim mesmo. E tem médico Você de comendo tudo. macarronando. Domingo com a bisavó ali, conversando sobre o hospital. Então, assim, era um assunto que já era muito Do seu da mesa. cotidiano, né? Mas eu falar que eu fiz medicina, que era sonho de infância, não era. E aí, até no começo da faculdade, para mim, as cadeiras básicas ali, eu era muito imatura, assim. Eu me cobrava, eu não queria tirar o 7, que já era ok para a faculdade de medicina. Eu queria tirar o 10, que eu tirei a vida inteira na escola, né? E aí, eu fui estudando, as coisas foram acontecendo. Agora, quando eu cheguei na semiologia, que é justamente a disciplina que a gente estuda como entrevistar e como examinar o outro... Aí eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer o resto da minha vida. Ai, E era justamente a disciplina que a gente entrevistava e que a gente sabia da vida das pessoas, né? E na semiologia a gente pergunta tudo. Pergunta, não, onde que você mora, qual que é a situação da sua casa, quantos banheiros tem na sua casa, assim. Na semiologia a gente tem que fazer uma série de Nossa. perguntas, assim, que médico nenhum faz. Posso falar? Eu te falei que esses dias minha médica perguntou até das meus avós o que morreu do quê. Eu falei, mas que ela quer saber? É histórico familiar. O que ela quer saber? Como que foi a vida da minha avó? Aí, ó. Não, pergunta tudo, assim, faz até árvore, né, genealógica, assim, tudo. E aí, quando a gente começa, né, foi evoluindo nas cadeiras ali da medicina, a gente começa a ir para as especialidades, já começa a ficar uma coisa muito direcionada. É que você tem obrigação de passar por várias... Passar por tudo, você passa por todas as especialidades. Todas? Então, mas na cardiologia eu perguntava coisas específicas. Chegava na ginecologia, eu perguntava só coisa ou relacionada à gravidez ou da saúde da mulher. E na psiquiatria eu tinha licença poética para perguntar sobre tudo. Que eu quero. Tô no paraíso. Não, e assim, era o lugar que a pessoa, ela já, durante a consulta, já era o tratamento, porque ela, às vezes no final ela chega e fala assim, nossa, Juju, eu tô me sentindo melhor. Pronto, E você ela não colocou sai do pra fora. ginecologista falando, já estamos Não. sentindo, não, você acabou de tirar um espéculo de dentro de mim, eu não tô Olha, me sentindo nada melhor. Né? Saí Tá tudo pior bem, do que só eu quer cheguei. sair. Então, Só quero ir embora. Na psiquiatria foi a especialidade que eu encontrei, assim, que eu teria um contato super próximo com o paciente, e é uma coisa que faz muito sentido pra mim, né? Inclusive, meus pacientes nem têm esse negócio de doutora, todos me chamam de Ju. E fica uma coisa muito íntima de... Eles compartilham coisas comigo que eles não compartilham com outros médicos. Eu acho que você passa assim pra gente, e isso até na entrevista, aquela vontade de contar. Tipo, a minha amiga, sabe aquela amiga que você chega e conta tudo? Minha amiga, você não sabe o que eu fiz, você não sabe o que aconteceu. Porque eu acho que, às vezes, a dificuldade também do diagnóstico vai muito que o paciente não está aberto. É que nem eu falo, quando o advogado fala assim, você matou? Me fala como é que você matou, onde você enfiou o corpo, porque para eu te defender, Exatamente. eu preciso Saber saber de tudo que aconteceu. E acho que é exatamente isso. Para você poder ajudar a pessoa, ela precisa. E você passa essa confiança. Não é aquela coisa assim, tipo, só tô vindo aqui porque é médica, só porque você dá vontade da gente estar aqui falando e conversando. Porque tem médico que você vai que parece assim, o que você tem? Tá, toma isso aqui. Essa indiferença, né? E para mim faz muito sentido esse modelo de atendimento. Inclusive, eu acho que quando eu começar a perder ou me distanciar, ou eu mudo de profissão, ou sei lá o que eu faço, porque não faz sentido ser esse modelo de médico. Então, assim, a maioria das medicações que eu passo altera a vida da pessoa. Altera a libido, altera o sono, ou altera a questão do humor, a pessoa às vezes começa a ficar apática. Então, assim, tem efeitos colaterais o tratamento. Então, eu preciso, todo mundo tem meu WhatsApp. Esse WhatsApp é o WhatsApp que vocês têm,
que minha mãe tem, que minha namorada tem e todos os Todo meus mundo pacientes mesmo têm. WhatsApp. É todos o mesmo. Então, e às vezes compartilha esse tipo de coisa. Ju, não tô dormindo bem. Ah, vamos alterar isso. É diário a maneira que eu acompanho meus pacientes. Ou às vezes um paciente mandou foto hoje em Paris e que ele tava assim, ai, não vou por causa do avião, não sei o que. Eu falei, não, você tem que ir, tem que ir. E ele mandou a foto hoje, eu fico super feliz. Isso é bom. E aí um outro que eu tava hospitalizada semana passada, e ele não tocava há muito tempo, porque ele não se sentia bem mais, músico. E aí ele tocou uma música e mandou um áudio, assim, dele tocando pra mim. A recompensa, né? E aí eu fiquei, gente, que já cura, né? Então, esse contato, que é essa sensação até do paciente ser quase como se fosse da família ali, né? Sim. Existe o distanciamento de médico-paciente, no sentido do contato profissional, né? Mas existe um contato de conta comigo de verdade, que eu tô preocupado com você, eu quero que você melhore. Não é uma coisa, não é aquele contato só consulta. E eu acho que isso, muito deles não tem nem dentro de casa, nem ao redor, né? Sim. Eu acho Esse acolhimento, que não. Não tem. E é muito assim, você ouve vários casos que pai fala que essa menina é cheia de frescura, não sai do quarto, que não sei o quê. E no fundo ela às vezes só precisava dar atenção. E por não ter atenção que acaba gerando tantas coisas, né? Você sabe que ontem um paciente que eu atendi, ele falou assim, que gostou muito da consulta, ele super entusiasmado depois, ele falou assim, Ju, eu acho que você foi a primeira terapeuta, assim, né? Porque ele foi em vários psicólogos, aí veio comigo, que não mexeu no celular durante a consulta no online. Meu Deus. Aí eu... Como assim, né? Exatamente, assim, oi? Ele falou assim, não, tinha profissional, assim, que eu via que tava, assim, olhando meio pra baixo, sabe? Não tava olhando pra tela. E, assim, você fica debruçada na mesa, que eu fico assim na mesa, assim, webcam no olho, assim. Acho que o paciente vê mais minha testa do que minha boca. Porque no momento que eu tô com ele ali, aquela 1 hora, pra mim é mais 1 hora do meu dia. De 8 pacientes que eu vejo por dia. Eu atendo 8 pacientes por dia, essa é a minha média. Pra mim é mais 1 hora de trabalho. Pro paciente, às vezes, é 1 hora que ele faz 3 meses que ele marcou. É aquela hora que ele, assim, que ele pensou e que ele ficou a semana inteira ansioso para falar. Ele pensou como que ele ia condensar as informações. Então, para ele, às vezes, é a hora mais importante da semana dele. Sim. Então, eu tenho que estar ali 100%. Mesmo que o meu 100% pode variar. O meu 100% dessa semana, que eu tô com dor, porque eu coloquei o catéter, né? Tá um 100% que está menos do que o 100% de 2 semanas atrás, por conta de dor. Mas é o meu 100% que eu consigo hoje. Talvez no último podcast eu estava melhor no sentido de mais disposta por conta de estar sem dor. Melhor. Mas eu vou dar o 100%. Sim. E falta isso. Falta isso. Eu sei que eu passei por 6 médicos até conseguir fazer a cirurgia de pronto-socorro. E eu fui tratada dessa maneira. De o que você quer? O que você quer? E assim, a pessoa tá urrando de dor. Eu já vi médicos que falam, o que você tá sentindo? A pessoa fala, eu acho que eu tô com depressão. Ele prescreve alguma coisa e fala, daqui, sei lá, 30 dias você volta. Como assim? A pessoa chega, eu acho que eu tô, e ele, beleza, e vai lá. É a consulta de 10 minutos, né? Literalmente. Nossa, isso acho que pode... Um diagnóstico errado, um medicamento errado, pode piorar tanto a vida da pessoa, né? Sim, e assim, o estigma, né? Eu atendi um piloto e ele precisava de uma carta de liberação para voo comercial. E aí ele falou assim, Ju, eu tive depressão aos meus 22 anos e depois que eu tive essa depressão, eu não consigo passar nos testes porque eu sempre falo que eu tive depressão. Mas me conta como que foi. E foi um término de relacionamento, não teve nada de depressão. Ele ficou isolado, ele não queria sair, ele parou de jogar bola, tudo mais, que era uma coisa que ele fazia. Na faculdade as notas caíram. Quanto tempo que durou? 1 mês e meio. Não foi uma depressão. Mas ele não tinha. Então ele ficou com esse Olha, estigma. Sendo médica. Ai, para de falar. Nem fala, não fala mais nada. Vai, a vida que segue. Imagina eu com meus pacientes. Então, para de falar. Então, mas assim, esse homem, ele foi prejudicado nas avaliações, que ele queria subir o... Como se essa pessoa não fosse confiável, né? Que o piloto, ele tem níveis, assim, de aeronaves que ele pode pilotar. Ele queria subir de nível e, por conta desse histórico, falou, não, eu estou tirando o seu diagnóstico. Você não teve depressão. Então, olha só quantos anos ele deixou de... Exato. Por talvez um autodiagnóstico, né? Não, assim, ele foi no médico, mas consulta essas consultas.
né, de 10 De minutos. que você tem. Tá, O que você tem? você quer hoje? Hoje. Tá com dor aonde? É. O que Não, que eu você já- acha que você vai tomar? Eu já escutei o que você quer tomar. Gente, pelo amor de Meu Deus, Deus. né? Porque, assim, a nossa prescrição é uma ferramenta, falar mas pode ser uma gin, arma. Um gin. Você tem um gin aí? Um café. Se Um alguém gin, me limão, falar- limão se sem alguém falasse especiarias. isso pra, tipo, assim, juro por Deus, você mais falasse isso, eu ia falar, um café aceito. Não é possível. Porque não, porque eu não entendo, eu não juro que eu não entendi alguém falar isso. Eu não ia nem passar na minha cabeça, que ele estava me perguntando o que eu queria tomar de remédio. Meu Deus. Eu achei que ele ia falar, o que você quer tomar na Então, mas conta? assim, você tem um padrão, assim, você já foi em muitos médicos bons que te deram atenção, mas já tudo foi mais. muito que eu levantei. Meu marido, tá, vou falar. Esse que segundo ele, que você tem? Ele falou, acho que eu tô com ansiedade, toma isso. Eu peguei e falei, vamos embora. Fiz bem assim, vamos embora. Ah, que é isso? Aí ele falou assim, eu falei, amor, pelo amor de Deus, o cara não olhou na tua cara. Eu falei, desse jeito, galera. Tudo Foi isso na frente do na frente do médico. médico. Porque isso é a vida. Imagina se dá qualquer coisa, dá um sei lá o que no meu marido. Sim. É o amor da minha vida. Ele, senhor o médico, eu não lembro o nome. Você tinha que ter cuidado do amor da minha vida direito. Dá qualquer Levei- Tem, até, eu recebo às levei vezes pra outro. na caixinha de pergunta, né, do Instagram, ou até no DM mesmo, o pessoal perguntando, assim, umas dúvidas, mas, assim, umas dúvidas bem clássicas, assim. Aí como eu não sou a médica da maioria das pessoas que fazem as perguntas, eu falei assim, você perguntou pro seu médico? Ah, ele não deixou. Mas como assim? Assim. Porque pra mim, assim, eu reservo 45 minutos pra consulta e 15 minutos pra finalização. Perguntas. E a finalização é assim, Pri, mas você tem mais alguma dúvida? Então, mas pensa aí, que às vezes a pessoa é mais introspectiva. Pensa aí. Aí eu vou fazendo a receita, vou orientando. Pri, você tem certeza? Então tá bom. Então, esse é meu contato, você vai me mandar mensagem. Outro dia eu mando mensagem, aí, tá tudo bem? Aí consigo comprar remédio, tá tudo bem? Porque assim, se não tem essa liberdade, aí eu vou num médico de Instagram, sabe lá perguntar. Deus se é médico, porque Instagram é Que terra vai- de é. ninguém. A pessoa pode estar lá escrito doutora fulano e não ser médica. Teve um caso esse ano, assim, Aham. né? De a pessoa que fazia procedimento aí. Aham. Então, eu vi. pergunta lá pra qualquer pessoa e acredita na resposta do médico. O que eu respondo é assim, se você... Ah, eu fui numa consulta de 5 minutos, o médico nem olhou. Você não se sente confiante em relação ao tratamento? Busque outro médico. Não tome a medicação. Eu acho Busque outro que médico. tem que dar match, né? Porque Tem. às vezes assim, amiga, eu fui numa terapeuta muito legal. Você indica, e às vezes a pessoa não é a mesma casa. coisa. E não é que a pessoa, às vezes, o profissional é ruim. É que você tem, eu acho que o psicólogo, o terapeuta, você tem que, sabe? Se sentir à Sim. vontade com a pessoa. E você sabe que eu tenho essa... Porque a gente começa... Conforme a gente vai atendendo muito, a gente tem essa leitura clínica, né? No final da consulta, se eu vejo que a pessoa não ficou à vontade, porque às vezes não deu match comigo Sim, mesmo, aham. eu falo isso pra ela. Fala, Amanda, Ó. eu tô sentindo que você não tá tão à vontade. Eu não sei se é por conta do diagnóstico ou se você tá tensa pela consulta. Faz o seguinte, eu vou te passar o tratamento, mas eu vou te passar o contato de uma amiga minha, que atende também, ela é ótima, inclusive minha professora. E aí eu passo o contato de outra psiquiatra, pra ela entender que, mesmo que ela não funcione comigo, pode ser que funcione com outra funcione com alguém. pessoa. E não quer dizer que eu seja ruim, a outra é melhor, que a outra é pior. Não é isso. É a questão do match mesmo. Eu acho que tem de muito bater. isso. Né? E vocês não sabem o que acabou de acontecer. Aconteceu? Não, um absurdo. Eu vou processar esse podcast. Ah, Acabou de ela veio avisar. com a plaquinha. Ela veio com a plaquinha do fim, the end, acabou, encerrado. Como assim, gente? Não, eu vou processar este por vou Mentira. processar. Mas a gente nem entrou nos temas ali, a gente tá na pergunta 2 ali. Eu nem comecei as perguntas ainda. A gente tá no esquenta. Como Não é? pode uma coisa Não é? dessa? Mentira, tudo bem, mentira, gente. Nem vi passar. Ó, no meu relógio Gente, não olha, tem quando isso. a conversa é boa, a gente nem Não, vê não o tempo vê mesmo. passar. Ju, que agora também já sou íntima. É, Ju. A gente tá muito feliz de ter você aqui. Nossa, que papo muito bom. E que bom trazer esses assuntos com leveza. Sim. Para as pessoas que estão assistindo a gente ver que, assim, e sim, existe, não é frescura, que tem tratamento, e você não se autodiagnostique, não se automedique, procure a Ju, procure um profissional que você se sinta confiável. Depressão, ansiedade, enfim, é doença e tem que ser levado a sério. Sim. E aí a gente sempre fala que tem a nossa câmera da verdade, para você falar, dar uma dica, ou falar com essas pessoas que às vezes estão sofrendo nesse momento, ou às vezes não entendem o que está acontecendo com ela.
uma dica, uma palavra para elas, para enfrentar isso e saber que no final dá tudo certo. Sim. Eu acho que a coisa mais importante, assim, para quem já fez o tratamento, né, ou já está em tratamento, mas não está satisfeito, é de você buscar um profissional que você identifica, inclusive com a linguagem do profissional. Se você está num psicólogo que você sente que você não se sente acolhida por ele, né, às vezes por pensamentos muito divergentes, ideologias diferentes, ou se você sente que o seu psiquiatra não é uma pessoa que está disponível para escutar, ou você quer um psiquiatra que, assim como eu, por exemplo, disponibiliza o próprio telefone para estar conversando. Troque de profissional. O problema, às vezes, é uma questão de combinação. Às vezes, você não deu certo ainda com um profissional específico. Busque ajuda. Não fique achando que você está sozinho, que só você sente, ou que na sua vida é pior. Né? Tem tratamentos. Tratamento não significa remédio, gente. Tratamento significa segmento. Inclusive, atividade física que a gente falou, meditação, práticas de relaxamento como yoga, fazem parte do tratamento psiquiátrico também. Então, para o pessoal perder esse preconceito com psiquiatra, que é médio louco, a gente não é médico de louco, né? Eu tenho esse jeito, mas eu não sou médico de louco, não sou doida. Para vocês procurarem ajuda quando vocês precisarem, porque isso muda e transforma vidas. É para vocês terem uma vida completamente normal, apesar de ter algum tipo de transtorno ou alguma doença. Ai, muito Obrigada, bom. Ju. Foi Muito um prazer obrigada, ter Ju. você Foi muito aqui. bom. Passou muito rápido. E mais um, amiga, minha parceira da vida. Obrigada. Obrigada, amiga. É Mais muito bom, um. mais um. É muito bom estar dividindo assuntos tão relevantes, de tão importância, e com convidados sempre que só agregam pra Sim. gente. Obrigada. Beijo, gente. Até e a próxima. Beijo, gente. Tchau, tchau.